Bem-vindos de volta a mais um episódio do Conteúdo Imobcast. Eu e meu inseparável professor Kleberson. Agora é alto nível, hein? A gente está se graduando aqui. Eu vou mandar fazer um óculos para mim também. Estou me sentindo... Olha lá, tá vendo lá? O nosso convidado também já está... Aqui também, senão não enxerga nada. Hoje eu estou representando as minorias aqui na mesa. Mas Bora vamos lá. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial. A gente está tentando marcar isso já há um tempo. Tá? Nós vamos falar de direito imobiliário, mas nós vamos falar de direito imobiliário com uma pessoa que é empresária do mercado imobiliário, ou seja, que tem várias óticas, vários pontos de vista diferentes. Você já viu aí na descrição e na capa quem é. E antes da gente chamar o nosso convidado, eu queria agradecer, Kleberson, as empresas que tornam isso tudo aqui possível. Agora estamos em São Paulo. Decorou? Estou decorando, estou aprendendo cada uma delas. Bom, empresas que apoiam a nossa iniciativa educacional e que merecem ser citadas aqui, eu queria agradecer o pessoal da Tecmob, que é um CRM imobiliário com aplicativo, com várias funções legais. Acho que a mais legal delas é o radar imobiliário, que cruza o perfil do seu cliente com os imóveis disponíveis. Já pensou isso que loucura? Imobiliária, corretor de imóveis. Também queria agradecer o pessoal da XTay. Fala da XTay, Kleberson. Não tem como falar. É conforto desde o início. Mas a coisa que eu mais admiro na XTay, primeiro, ela está aqui com a gente. Segundo, porque sabe escolher, né? Sabe escolher os parceiros. Segundo, cara, o autoatendimento, assim, a tecnologia com aquela roupagem, mas a hora que você abre aquela portinha, se você não viu no meu Instagram, vai lá para você olha aquela unidade preparada, limpinha, cheirosa para você, espetacular. É isso. E também agradecer as nossas empresas. A Black Market, que trabalha aí com lançamentos imobiliários no Brasil inteiro. A Atimo Investimentos Imobiliários, que trabalha aí com essa parte muito forte também. E também os nossos parceiros do Sistema Pleno, da Orago, da Housee e da Buscasa. Pessoal, muito obrigado. Sem vocês, a educação seria menos divulgada. É muito importante pra gente isso aqui. Você é corretor ou gestor imobiliário? Com a Tecmob tem um site profissional, otimizado para SEO e responsivo. Capte leads 24 horas por dia, com formulários inteligentes, integre ao WhatsApp e organize seus clientes com o nosso CRM completo. Acompanhe negociações com funil de vendas personalizado e aproveite o radar de oportunidades, conectando imóveis a clientes compatíveis. Teste grátis por 7 dias em tecmob.com.br. Bom, vamos lá? Vamos falar do nosso convidado? Ele é advogado especialista em direito empresarial imobiliário, corretor de imóveis com ampla experiência em vendas, locação, segurança jurídica. Eu já sei que ele tem imobiliária, eu já sei que ele tem leiloaria. Ele é um cara... Já sei que tem projeto que nem estava listado lá no LinkedIn dele, que ele vai contar pra gente. Doutor Camel, obrigado, prazer ter você aqui com a gente na mesa. Eu quem agradeço, obrigado pelo convite de vocês dois, de toda a equipe. Nós, que nem você disse, né? Nós estávamos querendo marcar isso aí faz um bom tempo, mas as agendas não estavam fechando, mas estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Não, e olha que loucura. Você mora no Rio Grande do Sul, não é isso? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. A gente gravava a temporada anterior que a gente já estava tentando marcar em Florianópolis, ou seja... Mais perto, né? Não conseguiu encaixar a agenda de jeito nenhum. A primeira vez que eu cruzei com você pessoalmente foi em Uberlândia, ou seja... É uma coisa totalmente... E eu digo mais, a gente só está conseguindo hoje porque tínhamos outros compromissos e aí deu a coincidência, o Heriberto me chamou, falou, Camel, eu falei, cara, é agora ou nunca, vamos embora, né? Graças a Deus. Que bom que deu certo, que a gente estava querendo bater esse papo, eu queria mesmo bater um papo de direito imobiliário, mas de uma outra ótica. Então, bem-vindos aqui à nossa mesa. E acho que nada melhor começar uma conversa com você contando, já que você é um empresário, é do direito, faz tantas coisas, por que você escolheu logo o mercado imobiliário? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A oportunidade bate a porta daqueles que estão preparados. A gente tem que lembrar sempre isso, né? Eu comecei... A maioria das pessoas, elas têm a tendência de sempre dizer assim, eu comecei como corretor, virei advogado. Não, cara, eu enxerguei algo que muitos enxergam, mas não exploram. Começou o meu escritório de advocacia fazem 12, 13 anos e
começou a andar os processos e eu notei que de a cada 10 processos, 5 envolviam imóvel. Passou o tempo, a gente ganhava aquele processo e o cliente agradecia, pagava os honorários e falava, doutor, me indica uma imobiliária, me indica um corretor de confiança, eu preciso vender esse ativo, preciso vender esse bem aqui. E aí eu olhava e falava, cara, estou deixando dinheiro na mesa, estou deixando de explorar algo que é possível. E então comecei a explorar cada vez no mercado imobiliário mais. E eu vou dizer para vocês, hoje eu voltei todas, se não 90% das minhas empresas, do meu conhecimento, do meu estudo, da minha exploração financeira e comercial para o mercado imobiliário. Porque, querendo ou não, economicamente é o ativo mais seguro, é o formato de, além de segurança, claro, é o formato que as pessoas menos sabem. Não sei se vocês já notaram isso. As pessoas, a maioria das pessoas não tem conhecimento de matrícula, como compra um imóvel, como financia, esses tipos de coisas. As pessoas entendem mais sobre a tecnologia do telefone delas. Exatamente. Do que do bem mas que elas moram. Todo mundo sabe. Eu duvido que você chegue para alguém com o conhecimento que for e pergunte: ter um imóvel, comprar um imóvel é um bom investimento? Todo mundo. Sempre dizem, sim, é um bom investimento. Sabe como fazer? Não sei. Então o mercado está aberto para todo mundo explorar. Legal. Até sabe como que é pagar, comprar. Exatamente. Mas depois como é que leva, né? Eu vou dizer, comprei, eu posso comprar, mas é verdade, eu compro e agora? Depois que eu pago, como é que eu tenho? O que eu faço desse negócio? E muitas vezes as pessoas até... vou dar o exemplo do leilão, né, que você falou da leiloaria. Gente, se eu falar para vocês hoje, comprar imóvel em leilão vale a pena? Quase que 100% todo mundo diz sim, vale a pena. Sabe fazer? Cara, não sei, tenho medo. Tá entendendo? Eu sei que é bom, mas eu tenho medo. Então, assim, ó, a falta de conhecimento, ela dá essa oportunidade pra gente, pra quem estuda, pra quem corre atrás, pra quem explora. E é o que eu costumo dizer nas minhas palestras, gente. O último censo do COFES, e está no meu livro isso, 2019, acho que foi o COFES fez essa pesquisa, cara, nós tínhamos 800 mil corretores a nível Brasil. Hoje deve estar, faz 6 anos, isso deve estar 1 milhão. Eu não sei realmente. Lá em Balneário Camboriú tem 6 já. Por aí, entendeu? Então, o que acontece? Cara, vai olhar. Dessa quantidade de corretores, quantos você acha que se graduam, e eu não falo só em faculdade, não é isso, tá? Mas assim, ó, pesquisam, estudam, correm atrás, se performam. Cara, 5% se não muito. Então é um mercado assim que quem corre atrás e quem busca tem muita oportunidade. Top. E fala um pouquinho assim, de forma macro, antes da gente aprofundar algum conteúdo, quais que são os seus ramos de atuação hoje dentro do mercado, até pra gente pegar um pedacinho de um, um pedacinho de outro. Claro. Que grupo é esse que você está formando? Perfeito. Bom, como vocês sabem, e muitas pessoas que me seguem acompanham, sabem também, eu sou advogado, sou especialista em direito imobiliário, tenho um escritório em Uruguaiana e também filial em Porto Alegre. Rio Grande do Sul a gente explora bastante, mas também trabalhamos a nível Brasil. Hoje nós temos processos que o nosso escritório é responsável em Santa Catarina, São Paulo. Bom, eu estava aqui terça passada fazendo uma audiência, Fortaleza, Minas Gerais, Bahia. Nós temos, né, querendo ou não, Ubatuba, temos processos a nível Brasil hoje, até porque a tecnologia nos possibilitou isso. Isso tudo no setor imobiliário? Tudo no setor imobiliário. Por quê? Porque a maioria das pessoas acabou procurando e conhecendo essa especialização da gente em atender o corretor, em atender o construtor, o incorporador de uma maneira diferenciada. Eu costumo brincar para eles assim, pessoal, não é só um advogado falando, é um advogado, colega corretor, sim, investidor que também compra no ramo da construção civil, investe em corporações, auxilia nas incorporações. Então, hoje, a gente presta assessoria para toda a equipe do Altemir Rocha, vocês conhecem, para a equipe do Garra, nas incorporações e intermediações. Temos também imobiliária na cidade de Uruguaiana, né? Temos imobiliária. E temos leiloaria. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos a Costa Salmã Leilões.
Sem falar que nós temos, né, nós escrevemos livro, palestramos em alguns eventos, temos nosso parceiro lá, o Matheus Brilhante também, que nos chama bastante lá, né, no MB Summit. E estamos com um projeto novo, eu, o Altemir Rocha e o Valdomiro Gar e a Cris Zamboni. Né, estamos com um projeto novo, mas que por enquanto eu vou deixar Nos bastidores. nos bastidores. Não vai lançar aqui Né, pra gente no não microfone. podemos, não podemos. Ainda faltam alguns detalhes, então vamos Corta, seguir por editor, enquanto. corta, tô brincando. Mas assim que tiver pronto, conta pra gente, deixa a gente ver sobre e falar Não, sobre. e com certeza vocês vão ser uma ponte de publicidade, de comunicação muito importante para nós. Você falou uma coisa importante, doutor, que é a questão do skin in the game, né? Foi uma virada de chave para mim enquanto agência de marketing imobiliário quando eu deixei de ser só um prestador de serviço e passei a ser sócio de imobiliária, sócio de corporação, ter corretores que dependiam diretamente do que a gente fazia. Me deu uma visão mais ampla, porque antes eu tinha uma visão mais teórica, né? Você estudava o marketing, ia testando e validando, testando e validando, testando e validando. Quando você pula para dentro da operação também, você vê o dia a dia. Aí tem teste que você já não precisa fazer mais, né? E quando eu sento hoje para fazer uma proposta de marketing imobiliário, quando eu falo com o cara assim, eu sei que você está passando, sabe por quê? Porque eu faço exatamente isso lá também. Então, fica muito mais fácil meu discurso, meu ticket aumentou, a percepção de valor aumentou e a minha entrega para o cliente também melhorou porque eu vivo isso. Então, quando eu vejo um cara que é como você, advogado especializado no mercado imobiliário, mas que respira mercado imobiliário, que joga o jogo, o seu entendimento, tenho certeza que o que você entrega para o seu cliente é outro nível de... Eu vou te dizer o seguinte, eu digo que eu não sou só um advogado no direito imobiliário. Eu sou um corretor com conhecimento jurídico. Top. Eu falo, e eu escrevo muito isso no livro, que foi uma linguagem não prolixa que foi usada, inclusive. Todos os corretores eu digo para eles assim, cara, você não está falando com um advogado, está falando com teu colega. Entende? Tá falando que por acaso é advogado, que tem esse conhecimento. Tá. Por quê? Eu digo para ele assim, cara, é muito fácil um advogado chegar para ti. Não, é o seguinte, a legislação fala isso, a jurisprudência fala isso, a doutrina fala isso, e você tem que seguir isso, assim. Agora, e aí o corretor fica olhando para ele e fica, filha da mãe, vai esfregar a barriga no balcão e ficar 10 horas no plantão lá que nem um fico pra te ver se é fácil desse jeito. Não é, cara. Atender cliente, ouvir desaforo muitas vezes, aquele cliente que acha que pode desvalorizar o corretor, tá entendendo? Não, 6%, 5%, 8% de comissão. Mas o que é isso? Só para intermediar, cara, que isso? Tá entendendo? Então, eu costumo dizer que é um corretor falando para corretores. Meu irmão, eu vivo o que tu vive. Eu já fui para plantão, eu já fiquei lá esperando o cliente, eu já fui atrás de cliente, até hoje. Eu atendo o cliente, cara. Claro, a imobiliária gira lá. Mas, pô, Câmbio, precisamos de ti aqui. Vambora, meu irmão. Vambora, vamos fazer esse negócio rodar, esse negócio acontecer. Então, eu vivo esse dia a dia. Essa é a grande diferença. E, claro, por favor, nós temos advogados especialistas em direito imobiliário a nível Brasil espetaculares. Espetaculares, por favor. Tá? Mas, agora, advogados especialistas em direito imobiliário e que vivem a corretagem e que trabalham diretamente com o corretor, auxiliando, mentorando, estando juntos, são poucos. E, graças a Deus, eu faço parte desse setor. Você levantou uma bandeira importante, interessante, porque assim, este canal aqui é um canal de conhecimento. E quando você fala com um corretor, eu sou um corretor que entende direito imobiliário, você está mostrando para ele que eu tenho essa habilitação e essa daqui. E a gente sempre falou em vários episódios dessa questão, às vezes, de uma baixa qualificação de grande parte dos corretores. E aí, por uma questão de lógica, não é todo corretor que vai conseguir uma formação em direito, mas até onde você acha que esse cara tem que entender? Né? Porque assim, ele precisa ter um conhecimento razoável, mas na tua visão que entende bem das duas coisas, um corretor tem que ir até onde de conhecimento? Perfeito. É complicado sempre a gente criticar. Aliás, é fácil a gente criticar, claro. É difícil entender. Isso é muito comum. Por quê?
Cara, você não conhece a realidade daquela pessoa, você não sabe como ela foi criada, você não sabe os trejeitos daquela pessoa. Existem pessoas que estão mais voltadas para isso, existem pessoas que não estão. Nós temos, infelizmente, a nível Brasil, hoje, uma cultura muito errônea, vou falar dessa forma. Foi construída uma cultura errônea sobre o entendimento do corretor. E eu digo que todos nós vivemos isso. Corretores de excelência, nós temos poucos a nível Brasil, se você for ver. Sim. Gente, vocês já notaram uma coisa? E vamos lá, vocês vão perceber isso. Quem que fez 16 anos, 17 anos, 18 anos e fala, vou iniciar a minha vida adulta, vou buscar uma profissão. Meu sonho, corretor de imóveis. Difícil, né? Já notou isso? Difícil. Eu sinto que tá começando. Não, perfeito. Por quê? Isso agora. Porque nós estamos começando a alimentar essa ideia. Sim. Que é uma profissão que, se trabalhada muito bem, gera muita riqueza, que ela tem um retorno muito bom, uma liberdade muito boa. Começou a trabalhar o lifestyle da profissão. Exatamente. Isso começou de anos para cá. Mas, infelizmente, ela não era tão reconhecida. E isso ainda é muito preso à cultura. E eu vou mostrar para vocês como. Ela era até pejorativa, às vezes. Exato. Já notaram que, muitas vezes, a pessoa tira o cresce, vamos lá, vamos falar dessa forma, tira o cresce, ela não se forma em técnico em transações imobiliárias. Olha o termo que é utilizado. Eu vou tirar o cresce. Para quê? Sabe como é que é? Eu sou porteiro e se pintar alguma coisa... Tá, então, olha a mentalidade. Pô, eu não vou realizar o curso para me dedicar, porque essa vai ser minha profissão. Não. É um a mais. Se der certo, fechei uma vendinha, já tá valendo. Olha a mentalidade. E aí é por isso que nós acabamos tendo profissionais tão rasos. Profissionais que não conhecem. Gente, é triste falar isso, mas tem corretor de imóvel que não sabe ler uma matrícula. Tem corretor de imóvel que não sabe bater um contrato. Bater um contrato. Eu tô velho aqui, é brabo. Viu? Fala do meu retratista. Não, máquina da datilografia. Exatamente. Não sabe formatar um contrato. Às vezes, puxa aquele contrato da internet e, gente, não tem problema nenhum. Hoje em dia a tecnologia tá para ir. Tá aí para isso, né? Chat GPT. Usa, cara. Mas entenda o que tu tá colocando. O cara faz aquele contrato, acredita fielmente no chat GPT. Às vezes o cara tá matando o cliente dele ali. Ele tá botando munição para que o vendedor e o comprador mais tarde litiguem judicialmente. E quer que eu conte mais para vocês? Nós vamos comentar isso durante a entrevista, o podcast aqui. Tem muito corretor de imóveis, isso não é muito divulgado, mas tem muito corretor de imóveis que cansa de ser responsabilizado, perde comissão e ainda paga dano moral por ter feito a transação mal feita, por ter feito o contrato mal feito. Por quê? Porque mais tarde, vamos lá. Ele foi responsabilizado uma coisa que às vezes nem era. Claro, cara, ele foi lá, vendeu e óbvio, o cara não vai fazer uma coisa por dólar, ele vendeu, só que ele não tinha conhecimento. Ele fez o contrato daquele jeito, o comprador e vendedor acreditaram, falaram, não, tá bem, nós também não temos, nós estamos com um corretor para isso, para ele nos auxiliar. E o cara foi lá e colocou uma coisa. Mais tarde teve uma discussão e aquilo não estava bem delimitado. Comprador ingressa contra vendedor, vendedor contra comprador, e lá no meio do processo, o juiz analisando, os advogados analisando, não, peraí, eu tô vendo que a culpa não é minha nem tua, é do cara que nos vendeu. Olha isso, olha o problema. Vou te dar, assim, para você que está em casa, está ouvindo a gente aí no carro, em casa, no ônibus, no plantão, e acha que isso não acontece, a gente tem um exemplo disso outro dia. Nós temos uma empresa de coordenação de vendas de loteamento, somos sócios, e nós recebemos um contrato de uma incorporadora para nós atendermos, vender o empreendimento e ganhar a comissão, óbvio. Mas uma das cláusulas do contrato pré-formatado da incorporadora era que nós, vendedores, né, coordenadores de venda, na verdade, nem éramos os corretores, seríamos responsáveis pelo produto. Primeira coisa que a gente levantou a mão, falei, peraí, sou responsável pela venda, não sou responsável pelo produto. Pela intermediação. Não, essa cláusula aqui, eu não tenho como me responsabilizar. A gente tem que escrever ela de uma outra forma. Eu tenho que me responsabilizar, sim, pela passagem de informações bem feitas. Até você deu aquela ideia do checklist e tal, mas eu não posso
ficar num contrato um intermediador ou um gerente de intermediações, que era o nosso caso, responsável pelo produto. Então, assim, às vezes só pelo fato de não ler, de não criticar, de não ter uma análise prévia, você não precisa entender de direito, mas você precisa entender até onde seu trabalho vai, até onde o seu cliente vai, até onde o comprador vai. Você fala, epa, tem um gargalo aqui, deixa eu corrigir. Perfeito. E eu digo uma coisa, eu não digo para as pessoas, claro, eu incentivo, as pessoas têm que estudar, conhecimento é tudo, mas não precisa se formar em direito. Mas, cara, pegar o contrato e pelo menos ter a base mínima para olhar e falar, isso aqui tá estranho. Vou levar para o advogado, nem que seja isso, entendeu? Agora, você conseguir analisar o básico a um nível de saber assim, cara, isso tá estranho, eu não tenho o conhecimento todo e eu vou levar para quem tem. É o que a gente quer, é o que a gente basta, entendeu? Porque imagina só aquele corretor que não tem nem esse conhecimento e aí olha pro comprador e vendedor, não, nem vamos levar para advogado porque isso aqui, essa venda vai cair. O corretor, nós temos esse problema, né? Essa venda vai cair, vai dar problema, vai botar um monte de problema aí e vai cair essa venda. Então, assim, é o mínimo. A gente só quer distribuir conhecimento. O que eu vejo que é comum é a negligência. Ou seja, tem um contrato, eu superestimo quem está do outro lado, por exemplo, o incorporador, o construtor. Não, ele fez um bom contrato, ele fez, principalmente nesse ponto, quando tem uma marca do lado de lá. Uhum. Quando o contrato vem, o corretor naturalmente vai acreditar que foi muito bem feito. Perfeito. A falta do básico faz com que ele nem leia o contrato, né? É uma coisa básica, ler o que está assinando, mesmo que seja como testemunha. Né? Por quê? Porque a questão é a negligência desse processo, num julgamento, né, não vai te eximir da responsabilidade, mesmo que não tenha escrito. O que não está escrito segue a lei. Né, doutor? Perfeito. Então, não está escrito, mas não estava escrito isso. Tá bom, vamos lá no estatuto do CRES, que você tem, do registro, o que obriga você a fazer? Qual é a sua responsabilidade? Mas não estava escrito isso no contrato, mas é sua responsabilidade. Você assinou um termo, você assinou um compromisso, você tem um certificado, você tem um registro, você tem uma responsabilidade. Mesmo que não tenha escrito, o juiz vai falar, não está escrito para cá, mas se o Renato, está exigindo o reembolso, a restituição do direito dele, e ali naquele contrato deixou vago, e do outro lado existe um construtor, incorporador que tem uma defesa e está falando, não é minha responsabilidade. E ele está falando, não, mas alguém tem que responder. E se tem 3 partes naquele contrato, né, o comprador, vendedor e intermediador, o mais fraco vai responder, talvez até com mais peso do que aqueles que estão, teoricamente, teriam a mesma responsabilidade de ser cumprido, correto? Perfeito, até porque o intermediador, ele está previsto tanto no Código Civil quanto nas leis do CRES, né, nas regulamentações, nas várias portarias, ele possui uma responsabilidade tremenda, mais do que você imagina. Até o corretor, o fato dele não ter conhecimento assusta a gente. Por quê? Porque, em tese, vamos para a teoria. Em tese, você se formou em técnico de transações imobiliárias. Na grade curricular, no técnico de transações imobiliárias... Você tem a técnica necessária para transacionar. Você tem a técnica necessária. Você estudou aquelas... Agora, gente, isso é uma crítica. Uma crítica... vamos falar assim, uma crítica construtiva. Vamos falar dessa forma, tá? Há cursos a nível Brasil que tem por aí. Até a fiscalização do CRES... Tem que correr mais atrás, gente. Sabe por quê que eu digo isso? Porque existem cursos, e aí vocês vão notar isso. A pessoa que não tem o CRES ainda, o que ela quer? Celeridade. Não, eu quero tirar esse CRES de uma vez. Vamos lá, vamos tirar, porque eu quero estar habilitado para trabalhar, não tem problema. Eu já vi cursos que prometem entregar o CRES em 4 dias, em 1 semana. Que isso? Que isso? Isso é o Subway do CRES. Tá entendendo? Eu falei assim, mas que é isso? É só uma habilitação? Cara, é mais difícil tirar a carteira de motorista hoje do que tirar o CRES. Vocês já notaram isso? Então, assim, olha a falta de olha a falta de responsabilidade. No mínimo, os cursos tinham que ter mais fiscalização do CRES quanto a tempo de aula, qualidade de aula,
aquela comprovação de que o aluno realizou aquelas provas, aquela fiscalização in loco, que infelizmente hoje não tem. Claro, virou uma indústria. Então, assim, por que vocês acham que já tem até projeto de lei e o COFES, né, está trabalhando, está se arquitetando cada vez mais perante o parlamento, por óbvio, para editar leis que deixem mais difícil a formação em técnico em transações imobiliárias, justamente por isso. Aumentar a barreira de entrada. Né? Exatamente. Não só aumentar a barreira de entrada. Cara, quanto mais corretor, melhor. Vamos lá. Olha o tamanho do Brasil. Aumentar só é qualificar, assim, né? Exato, Cleberson. Pô, como é que tu vai encher de gente, mas 5% que presta? Que é isso, cara? E aí fica vendedor prejudicado, comprador prejudicado, as pessoas ao entorno prejudicado, o próprio corretor prejudicado e a profissão fica prejudicada. Sim. A profissão acaba tendo esse problema. O que o corretor tem que entender, aí não só o corretor, mas todos que estão envolvidos nessa operação, até tem uma falácia que existe no mercado, que eu queria que o senhor falasse sobre ela, que eu ouço muito, né, dos amigos de direito aí, que não, eu falo que não é uma falácia, mas talvez seja uma verdade que eu queria que você comprovasse ou não, se entende dessa forma, que contrato, ele existe para ser quebrado. Por quê? Porque se o contrato fosse só para ser cumprido, eu não preciso de um contrato. Eu não preciso de um contrato porque eu sou bom, você é bom, nós vamos cumprir. A gente aperta a mão e está feito. Está feito, eu não preciso de contrato. O antigo fio do bigode. Né? O que eu ouço dos amigos de direito é assim, e o corretor não presta atenção nisso, que um contrato é feito para ser quebrado. Porque ele tem que ser feito para ele ser quebrado, porque eu tenho que ter porta de saída, porta de entrada. Né? Mas eu tenho que entender nessas portas de saída o que me lesa. Então, eu tenho que ler e entender que se ele for quebrado, o que vai me lesar? E aí entra o que muitas vezes, tanto o vendedor quanto o comprador usa esse efeito do contrato como manobra para poder sair. Então, por exemplo, eu comprei um imóvel e nesse imóvel eu sei que tem, por exemplo, um passivo ambiental ou tem uma restrição ambiental. Eu estou comprando isso, mas não está claro isso no contrato que eu estou comprando isso. Existem duas situações que podem ocorrer nesse contrato, nesse exemplo que eu vou dar aqui. A primeira, eu comprei sabendo disso, mas não está escrito, e por acaso eu tive um problema financeiro. E lá está escrito que os atos, parcela 1, parcela 2, parcela 3, foi até para a escritura, está lá registrado. Só que a lei me permite, por um desacordo comercial, a querer destratar isso, porque não foi me falado que existia essa restrição. Eu sabia, mas não está registrado. Então eu, por não perder, porque tem uma multa que vou perder 50%, está escrito isso lá, vou perder 50%. Eu pego por má fé e falo assim, olha, não foi me informado que existia esse problema ambiental e eu não vou pagar a segunda parcela. Mas como assim? E eu exijo ainda a restituição. Ou seja, eu estou agindo de má fé. Ou seja, o contrato foi feito para ser quebrado e não foi prestado atenção nisso. E ali dentro, acaba que o outro lá fala assim, como assim não? Eu falei para o corretor, está aqui a mensagem, eu informei isso. Aí o corretor fala assim, caramba, eu falei também, mas falei verbalmente para esse cara. E não está escrito no contrato. Ou seja, o cliente vai quebrar aquele contrato, às vezes não vai pagar, o corretor talvez já recebeu, tenha que devolver o recurso, ou não recebeu ainda, ele ia receber. É o primeiro ato que pode acontecer. O segundo ato é, o cara que comprou a operação, de fato ele não sabia daquela questão ambiental. O outro cara comunicou o corretor e o corretor agiu de má fé, que pode existir, tá? Estou falando que você guardou seja, informação de má fé, e não comunicou. E aquele cliente também descobre aquilo e já pagou tudo. E ele quer a restituição do que ele pagou, porque ele não pode usar a área com o potencial que ele imaginava, ou seja, o produto que ele preveu em cima não é. O que naturalmente acontece é o quê? O corretor sai, o cliente já não quer mais saber e o cliente que comprou vai querer exigir o direito dele. Talvez essa segunda situação também não esteja amparado para o comprador, que foi mal orientado, sobre as garantias que ele pudesse ter. Ele vai ter que pedir um apoio jurídico de um outro profissional para poder amparar. E existe também uma terceira hipótese, que eu não tinha pensado antes aqui, mas que é do fato da omissão da comunicação por parte do vendedor. Ele pode não ter falado. Então, tudo isso, veja bem, se não estiver mecanizado dentro desse contrato, no final é uma briga de força.
E o corretor tem que tomar cuidado que muitas vezes ele está entrando, principalmente esse cara que é o porteiro, que entrou, que vendeu ali, e que está 2, 3 vendas e vai falar assim, agora eu sou corretor de imóveis, ele está assumindo os riscos, né, skin the game ali da operação, várias vezes, que uma hora pode ser que ele não caiu, mas uma hora pode cair. Às vezes você pode estar falando assim, mas isso nunca aconteceu. Mas vai falar com quem já viveu isso para você ver se talvez, se ele tivesse tomado um pouco mais de cuidado, ele teria repetido. E talvez muito do que ele ganhou nos 10 anos ele perdeu numa única ação. Tá certo? Perfeito, perfeito. Como o senhor vê isso, Kemal? Essa questão do contrato. Como é que você interpreta essa... Contrato foi feito para ser quebrado? Olha a pergunta que o cara faz para advogado. Como? Não, perfeito, perfeito. Olha, antes 10h25 da olha manhã. Só, uma sexta-feira. Mas olha só, inicialmente vamos esclarecer só para a gente deixar claro. Gente, não é porque é porteiro que não pode ser corretor de imóveis e que não é um bom corretor de imóveis. Exato. A gente deu um exemplo, né, generalizado aí. Tá? Tem várias profissões. Mas vamos lá. O contrato foi feito para ser quebrado? Depende do ponto de vista. Sim. Se for verificar por essa premissa, cara, o que diz a legislação? Se presume a boa-fé e se prova a má-fé. Perfeito. Então, se é por isso, as pessoas, se elas são boas, e eu presumo a boa-fé, nem tem por que ter contrato. Ou seja, se eu estou fazendo o contrato, é porque mais tarde eu vou quebrar ele. Presumindo a má-fé? Presumindo a má-fé. O que está acontecendo? Por mais que a legislação diga que se presume a boa-fé, vamos para a vivência. Cara, hoje em dia não existe eu te conhecer e achar boa pessoa. Cara, quando envolve aqui, ó, quando envolve o dinheiro, meu irmão, todo mundo é inimigo até me provar o contrário. O negócio é assim. Né? Eu digo inimigo entre aspas, né? Mas, cara, eu não confio em ti até para me provar o contrário. Eu estou vendo o produto que você está me vendendo. Você é intermediador e você tem interesse. Todo mundo, na verdade, ele tem interesse. Um de adquirir um bem, outro de vender esse bem e outro de intermediar e ganhar comissão. Sim. Então, ninguém está ali porque se ama ou se gosta. Ponto. Vamos por aí. A partir dessa premissa, aí sim, a gente faz o contrato. É feito para ser quebrado? Não necessariamente nessa ordem, né? Foi feito e é por um dia ele quebrar. Ele foi feito para ser resolvido, como a legislação chama. Quando que é um contrato resolvido? Quando ele está extinto pelo pagamento e as obrigações se cessaram. Quando ele é quebrado, efetivamente, porque uma das partes acredita que a outra violou algum termo. Tá ok? Então, eu ia botar a terceira, mas essas duas são as principais. Ou quando ele é quebrado, ou quando ele é quitado. Resolvido, como a legislação fala. Então, um contrato, ele tem um início, um meio e o fim. Ele é assinado, ele é cumprido e ele é extinto. E é essa extinção, seja por execução, pela quebra dele, ou por cumprimento. Ou pelo cumprimento. Ponto. Então, legalmente falando, não, ele não foi feito só para ser quebrado, mas sim para garantir os direitos das partes. Vamos para a prática? Cara, hoje 50% dos contratos a nível Brasil são quebrados, de um jeito ou de outro. Não só financeiramente, às vezes por uma discussão, eu comprei essa casa e tu me prometeu a janela branca e a janela tá marrom. Às vezes é uma... Tá entendendo? Então, assim, sempre há esse tipo de situação que arrebata o judiciário de problemas. Por isso, essa grande questão dos contratos e os corretores de imóveis. Não é só decorar a lei. Não é só mandar para advogado. É um mínimo de compreensão. Cara, eu tô falando de APP. O imóvel tem tanto de APP. Onde é que está escrito? Não tenha vergonha, né? Lembra qual força? Era para ser parcelado, tem APP, vai ser uma parte financiada e ele quer ficar com a posse do imóvel até o último pagamento. Ou ele quer a posse do imóvel na primeira parcela. A escritura pública vai ser feita no início com a averbação do parcelamento ou vai ser feito só no final com a quitação? Estão entendendo? Tá. São essas 4, 5 questões.
eu não sei ver direito, me ajuda. Essas 4, 5 questões estão delimitadas aqui? É isso. É só isso. Você não precisa ser um expert jurídico, saber da legislação. Não, só saiba se aquilo, a passo. só saber se aquilo está escrito e está escrito de acordo. Acabou. O principal é responder o que para aquele cliente é mais importante. Cada cliente tem um desejo, tem uma necessidade. Tem coisas que são básicas, que são os riscos básicos que eu do mercado preciso saber, mas tem coisa que é importante para ele e eu preciso responder. A gente tem visto muito em contratos, principalmente de loteamento, onde algumas empresas de forma inteligente estão fazendo o quê? A ficha resumo dos itens mais importantes. A taxa de juros, quantas parcelas são, né? Os principais pontos, os índices de construção, índice de permeabilidade, coisa que já sabem pela prática que sempre dá problema. E isso mostra a boa-fé, ou seja, já estou te antecipando coisas que eu tive problemas lá atrás, que eu quero trazer clareza para o processo. E isso eu sugiro para quem tem imobiliária, para quem tem uma estrutura que repete essas negociações, que transpareça para as próximas. Errou uma, corrige na próxima, mas vai fazendo melhor, né? O ciclo virtuoso para que você, a cada negócio... Porque eu vejo muito que tem empresas que estão há anos e cada contrato, cada negociação é diferente. Mas tem que ser. Não tem que ser. Ela tem que ter um padrão e um método. Vai ter a personalização. Pagamento. Mas tem coisas que são básicas que você tem que ter, né? Então, eu acredito muito que quem quer fazer direito faz. Exato. E aquela velha história, né? O contrato, sim, ele não precisa ser extremamente complexo. O contrato tem que ser simples. Tem que ter clareza. Não é só para profissional do direito entender. Sim. É para qualquer pessoa que tenha... Não, é principalmente para quem vai assinar. Exato, tem que entender. Tá entendendo? Então, assim, ele tem que ter clareza, ele tem que ser simples. Mas ele não pode ser simplório. Essa é a grande diferença. Vamos pegar aí... Quem já não viu aquele contrato que você, de locação que você pega, aquele modelinho que eles vendem na gráfica, sabe? Aquele frente e verso pequenininho desse jeito. Cara, aquilo ali é uma aberração. Aquilo era usado, aquilo é uma aberração. Hoje, claro, diferente de uma venda, por exemplo, que o contrato é mais simples, porque é aquilo, esse é o imóvel, vai comprar, vai vender, portanto, é isso. Ele é mais simples, sim. Cara, um contrato de locação, você está falando da vigência de um contrato por, vamos dizer lá, pelo que diz a 8245, né? 30 meses, que é o padrão que a maioria faz. Imagina 30 meses lidando com isso. É questão do condomínio, é questão do imóvel que foi entregue do jeito ou não foi, se que o cara atrasou, não atrasou. É uma série de questões. A complexidade de um contrato de locação, por exemplo, é infinitamente maior do que um contrato de venda. E mesmo assim as pessoas insistem em fazer de forma não simples, mas simplória. E aí, às vezes, tem muita gente que ancora naquele discurso, né, doutor? Mas pelo menos eu assinei alguma coisa, tem alguma coisa assinada. Exato, mas às vezes você tá pegando a corda para se enforcar, né? Era melhor não ter assinado nada, às vezes. Então, eu já vi... cara, eu costumo dizer, e eu vou falar para vocês dois, é uma coisa perigosa de se dizer, mas hoje, qualquer, eu não estou nem olhando, qualquer contrato é anulável. Vamos prestar atenção nisso. Qualquer contrato hoje é anulável. Sabe por quê? Porque não são as cláusulas que são quebradas. São as pessoas que agem diferente daquela cláusula. Vocês já viram aquela cláusula que diz assim, ó, qualquer tolerância será meramente... Tá entendendo? Significa o quê? Que se eu agir diferente do que está no contrato, não, eu só tolerei que ele agiu errado. Eu não vou quebrar por qualquer coisa. É isso que diz a cláusula. Por quê? Ninguém é sem... Não existe, não tem como... É humanamente impossível ser 100% certinho. Claro, eu estou falando de um contrato com várias arestas, né? Várias situações. Então, é difícil. Às vezes você atrasa o aluguel. Acontece. Meu salário caiu. Não é proibido você dever. Exato. Então, assim, tem consequências. Então, às vezes, vamos lá. Eu tinha que pagar R$1.000 de aluguel. E era no dia 5, ou no 5º dia útil. Deu um problema na empresa. Atrasou. Seguinte, eu vou ter que pagar no dia 10, vou ter que pagar no dia 15.
Segura para mim sem juros. Tem muito disso nas imobiliárias, é muito normal, é muito comum. Segura para mim sem juros. Opa, tudo bem, esse mês não tem problema, aconteceu, faz parte, tá? Imagina se não tivesse essa tolerância. Não, quebra. Tá entendendo? Dia 6, quebrei. Quebrou. Agora, legalmente, atrasou, meu parceiro. Claro, o juiz vai analisar tolerância, equilíbrio, uma série, proporcionalidade, né? Às vezes ele vai verificar assim, ó, o locador tá louco para quebrar e ele só tá esperando um escorregão. Só tá esperando aquele escorregão. E aí o cara atrasou um dia, não, ingressei com um pedido de despejo e quebra contratual. O juiz muitas vezes vai olhar a proporcionalidade. Não, peraí, como é que foi o histórico? O cara nunca atrasou, aí o juiz vai analisar a proporcionalidade. Agora, pô, o cara me atrasa dia sim, dia não. Todo dia. O cara não autoriza que a gente mande alguém lá para pintar alguma questão que está estragada na casa. Estão entendendo? Então, assim, o problema muitas vezes não é o contrato. Às vezes existe um contrato péssimo, que eu olhei, eu já tive um caso de um amigo meu, ele, Camil, eu tô nessa casa fazem 5 anos, cara, nunca tive problema, o vendedor é gente boa, o locador é gente boa, né, me dou bem e tudo mais, o intermediador, o corretor também, né, faz todo aquele... Dá uma olhada nesse contrato, porque curiosidade. Eu olhei o contrato, sabe quando você olha aquele contrato e fala assim, meu Deus do céu, nunca deu problema? Não, nunca deu problema. Ainda bem. Então, assim, ó, o contrato, o pacto, né, ele é feito pelas pessoas. Não é por um contrato. Ele é feito pelas pessoas. O contrato é uma forma de delimitar regramentos naquele jogo. No jogo de futebol não tem regras? Não tem um juiz que fiscaliza e apita? É a mesma coisa. O pessoal vai jogar, pode ser um jogo truculento, pode ser um jogo de boa. E não tem problema. Agora, existem pessoas que nunca tiveram problema e o contrato é horrível, ou às vezes não tem contrato, às vezes é de boca, acontece muito. E existem aqueles casos que o contrato é o crème de la crème jurídico, é um espetáculo. E não dá 2, 3 meses, o pessoal está se engalfinhando. Então, assim, ó, é aquilo que eu digo. Todo contrato é anulável. Tudo depende do comportamento das partes. É padrão. Interessante isso. Doutor Camil, eu vejo que... Vou dar quase um alt tab aqui no assunto. Nossa audiência, a maioria é corretor. E eu vejo que o corretor, muitas vezes eu que trabalho numa imobiliária ou num lançamento imobiliário sério, ele sempre defronta o imóvel sem documento, loteamento irregular, né, feito só com um contrato de gaveta. Perfeito. E na prática o corretor não sabe, ele até fala mal, não, mas o meu é legalizado, o meu é documentado. Mas ele não sabe, não tem base argumentativa para defender a diferença, de fato, desse tipo de produto para um produto, né, irregular. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças, ensinasse a nossa audiência a trabalhar com essa informação a seu favor, porque nós estamos aqui, obviamente, defendendo produtos regulares, produtos de alto nível. Né? O que você diria para um corretor da sua imobiliária? Defender um produto de alto nível é dizer que você é um profissional de alto nível. Top. Começa aí. Começa aí. Meu amigo, você está vendendo gato por lebre? Não adianta você dizer que é um corretor sério. Pronto, começa por aí. Ah, eu tô vendendo esse terreno, tá? Me mostra a matrícula. Não. Sabe como é que Até a postura corporal. Isso aqui é uma invasão, mas tem há muitos anos. Ninguém meu irmão. Tá entendendo? Ou assim, ó, não, é um loteamento, estamos vendendo. Tá bem, me mostra o RI. Tô já pensando aqui, o cara tá vendendo, na verdade, o direito de eu entrar com pedido de uso campeão. Não, exato. E eu vou falar uma coisa. Vocês vão achar louco isso. Mas vender posse é legal, não é ilegal. Eu fiz um contrato de posse ontem. Não é ilegal vender posse. Inclusive, vou falar mais, não é ilegal intermediar posse. Presta atenção, olha só. Não é ilegal vender posse, não é ilegal intermediar posse. Isso aí já gerou um corte feroz agora. É simples. Sabe o que é ilegal? Vender, aí, olha a nomenclatura, vender propriedade irregular. Olha a diferença. Se não tem matrícula e é posse, meu amigo, esclarece pro cara, isso aqui é posse. Você está comprando direitos.
Você pode ou não ser beneficiado por uma ação de uso capião, a depender do que juiz, advogado, documentos e assim por diante. Mas você pode perder. Mas você pode perder, porque quem decide é um juiz. Uhum. O que o advogado ou o corretor, né, conforme for, tem que fazer? Eles têm que se munir do máximo de conhecimento e orientar aquele cliente. Ó, eu analisei e sim, você tem grandes chances, seja por contrato, seja por contas de luz, contas de água, IPTU que está no nome, os lindeiros declaram ali que a pessoa... Não, ó, vou ser bem sincero, você está comprando a posse, não uma propriedade, mas você tem grandes chances de transformar isso em uso capião e tá tudo certo. E você tem que estar ciente que você pode perder ou ganhar, porque eu não sou o juiz, mas eu vou te munir. Você quer comprar mesmo assim? Pô, eu quero. Então o senhor está ciente que você não está comprando uma propriedade, você está comprando posse. E aí você tem uma expectativa de direitos. Está tudo certo, eu quero ainda 50 mil reais. Tá, eu pago. Aí sim, muito bem delimitado e esclarecido. Agora, posse com promessa de propriedade. Meu irmão, tu já tá né, tá entendendo? Desculpa a expressão, vocês não podiam fazer. Mas ó, você tá com a bunda na janela. A qualquer momento, se aquilo der errado, o cara vai vir pra cima de ti. Meu irmão, tu me vendeu posse com promessa de propriedade. Tu tava me garantindo que ia dar... Isso aí é nulo, cara. Isso no loteamento acontece muito. Nulo, cara. Eu acho, Câmara, é importante explicar pro corretor, porque eu acho que muitos não entendem, né? Na época que eu fui estudar muito tokenização, fui me aprofundar na lei de propriedade imobiliária e chegou-se à conclusão, também muito claro na lei, que existia a propriedade, direito de propriedade, Perfeito. direito de posse e direito de uso, né? E muitas vezes E tem a detenção também. Exatamente. E o corretor ele não sabe disso, ele não sabe o que é o quê. Você poderia explicar para nós qual é a diferença, o que é o quê e como se usa isso? Perfeito, perfeito. Excelente tema para se abordar. Vamos lá. Propriedade é o chamado direito real. Ou seja, eu tenho aquela coisa e aquela coisa é apta a ser registrada em meu nome e em meu benefício. E a única coisa que consegue ser utilizada como garantia, né? Exatamente. Que é o ativo real. Perfeito, é o ativo real. É a única coisa que bancos aceitam, inclusive. Sim. Né? Então, a gente sempre toma a questão bancária como primordial ali. Agora, olha a grande diferença. Todo mundo que tem propriedade tem posse? Todo mundo que tem propriedade tem uso? O que é posse direta? O que é posse indireta? Olha essa grande nomenclatura. Então, sim, eu posso ter a propriedade e a posse direta. E o uso. Eu comprei a minha casa e eu moro dentro dela. É o melhor exemplo. Vamos lá. Propriedade e posse indireta. Sem uso. Eu sou dono de um imóvel, sou investidor e eu loco esse imóvel. Inclusive, eu sou proibido de entrar desse imóvel depois que eu loquei. Invasão de domicílio. Quem está morando ali... Mesmo sendo meu. É o cara, mesmo sendo meu. Eu tive um caso agora, foi... Essa semana aconteceu muita coisa. Essa semana me chamou uma... agora eu estava lembrando. Me chamou uma corretora e falou assim, Câmara, nós estamos com um problema em Jurerê. Nós temos uma casa, é alugada por 25 mil por mês. É uma mansão, né? Você falou Jurerê, eu só sabia que era um problema pequeno. Não. Pequeno. É um casarão. E o cara faz 2 meses que não paga o aluguel. Nós descobrimos pelo porteiro do condomínio que o cara saiu de férias. O cara saiu. Inclusive, nós estamos achando estranho porque o porteiro disse que achou estranho porque ele levou muita mala. Então mudou. E ela disse, eu não sei se o cara se mudou ou saiu de férias agora. E eu tô meio assim. Lá é por senha. Nós temos a senha. Nós podemos entrar. O primeiro lugar, tu não tem que ter a senha. Não, não tem que ter a senha. É que nem quando você vai alugar. O que nós falamos para a pessoa que está alocando, o locatário, o inquilino? Cara, vai pegar a casa... Troca a senha. Troca a chave, bota uma tetra, alguma coisa assim. E tá garantido em contrato. Porque depredou, não. Depois você entrega a tetra pro proprietário, sem problema nenhum quando terminar. É a mesma coisa. Entrou... Como tem senha? Não tem senha, cara. Muda a senha.
Como é que você vai ter a chave da casa de outra pessoa? Mas é meu, é teu. Você tem a posse indireta, você não tem o uso. Perfeito? Aí eu falei pra ela, o seguinte, 2 opções. Quer entrar com a senha lá dentro? Entra. Primeiro, você corre o risco de ter um Rottweiler e ser mordido. Vamos começar por aí. Tu não sabe, né? Segundo, se esse cara efetivamente não abandonou o imóvel e ele voltar e souber que vocês entraram, mesmo que eles não encontrem vocês lá, mas souber que vocês entraram, ou encontrem, vocês locam de novo, encontram outra pessoa, dá invasão de domicílio, dá quebra de contrato, dá um monte de problema. Tu não tá entendendo, vocês respondem não só civilmente e você perante o Cresce. Você responde criminalmente, você vai pra delegacia, cara. Presta atenção no problema. O proprietário que tinha razão por ele estar devendo passa a ser o bandido da história. Mas, Camel, o que faço? É simples. Se ingressa com a ação judicial, notifica, demonstra que você não consegue mais contato, que há indícios de abandono e pede a retomada do imóvel. É simples. Ah, mas isso vai demorar muito, vai mais 1 mês ou 2 meses de aluguel. Paciência, meu amigo. Risco do jogo. É o risco do jogo. Agora, quer entrar? Eu não assino embaixo. Faz o teu aí, qualquer coisa me chama na delegacia. Mas não é assim que funciona. Tá errado. Então, essa é a grande questão. E olha, isso é um conhecimento básico. A corretora falou, não, olha, é quase certeza que ele se mudou. Nós temos a senha, nós estamos querendo entrar. Eu falei, cara, olha o problema, é com vocês, mas isso aqui não está certo. Então, analisar toda essa situação desse modo de propriedade, posse, uso, é muito importante, até para uso capião. Vamos lá. A legislação fala que é proibido o uso capião de bem público. Perfeito? Se eu vou lá e fico numa casa sua e por, sei lá, 5, 10 ou 15 anos, conforme for o estilo do uso capião especial, ordinário ou extraordinário, você não ilidir, né, o fato de eu estar lá, não reclamar, não buscar direitos, eu uso capião a tua casa, cara. É minha. Perfeito? Tá? Agora, se eu estou num prédio do governo, numa casa que é do governo, sei lá, estado, união, município, e eu estou lá 2 gerações, há 80 anos lá, conforme for, eu não tenho direito ao uso capião. Sabe por quê? Porque por mais que eu esteja usando, a legislação entende que eu não tenho posse. Eu tenho a mera detenção. Eu sou um detentor. Do direito do Estado. Muitos doutrinadores respeitados hoje no Brasil, Scavone fala isso também, informam, né, dizem de maneira clara que isso aí é ridículo. Pensa só, o próprio Estado, aquele que tem que nos dar o exemplo, ele mesmo não dá finalidade social, ele mesmo não utiliza o imóvel no interesse público. Aquele que devia... É que nem um pai, né? Ele tem que dar o exemplo. Aquele que devia dar o exemplo, não dá o exemplo, não pode ser punido? Que isso? E eu vou ser sincero, eu compactuo com a ideia. Mas a legislação protege o Estado. Vai dizer, não, isso aqui é uma área pública, nós não estamos usando, estamos prejudicando o público, mas não pode usar o capim. Alguém cuidou durante 80 anos e não tem direito nenhum, agora eu tomo. Exatamente, né? É bem isso. Entendeu? É o que diz a legislação hoje. Se vai mudar mais tarde, bom, não sei. Provável que não. Tá? Mas é mais ou menos por aí a grande questão da propriedade, posse e uso. Espero ter esclarecido de alguma maneira. Eu acho que é importante explicar isso, porque muitas vezes a pessoa agora está falando, vai vender uma propriedade, não sabe que está vendendo a posse. Exato. Né? Ela acha que está vendendo a propriedade. Vai fazer um contrato de locação, não sabe que, na verdade, quem está alugando é quem tem a posse, mas não quem é dono da propriedade. E aí entra num conflito na hora da execução. Entendeu? Porque, teoricamente, até quem vai executar pela posse, o cara tem que ter mais direito do que só a posse. Exatamente. Né? Que ao que chegar o juiz e falar, não, ele tem a posse, mas ele está me cobrando algo aqui que é o direito de quem é dono da propriedade. Cadê o cara que é o dono da propriedade falando aqui? Exatamente, né? exatamente. Então, assim, são direitos disponíveis, claro, mas que... Tem limitações. Tem limitações. Se não analisados de maneira correta, você pode fazer um contrato mal feito, uma intermediação mal feita,
orientar o teu cliente de maneira errada. Imagina só o contrato dizer A, o corretor fala para o locatário ou para o comprador B e o vendedor entende C. Olha o problema gerado. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, é essa a grande Um outro questão. exemplo, assim, pode se confundir a posse com a locação ao ponto de sublocação. Eu já vi isso acontecer. Né? Uma pessoa leiga, um corretor não entendendo o que estava sendo feito, falou, não, eu estou repassando aqui por posse. Não, você está fazendo a sublocação, porque esse cara aqui não é o posseiro. Ele é o locador. Então, ele está fazendo a sublocação e o contrato não prevê sublocação. Bom, nós estamos aí num Exatamente. grande problema aí com os condomínios com legislação de 20, 30 anos atrás e as locações de short stay aí com modelos completamente diferentes que não se adequam em nada a esse formato de negócio. Vamos dar um exemplo clássico do que está acontecendo hoje? O STJ e Airbnb. Todo mundo já deve ter visto uma reportagem dessa. O STJ decidiu... Olha, vamos lá. Propriedade e posse. É a discussão mais quente hoje do mercado entre propriedade e posse. O STJ decidiu que se o condomínio proibir, né, assembleia condominial, com mais de 3/4 dos votos, proibir que aquele imóvel faça o uso ou ceda a posse por meio da locação híbrida que eles chamam, que é o Airbnb, né? Se ele decidir isso, você, proprietário, não pode dispor da maneira que você quer. Diz assim, não, existem 30 pessoas no meu condomínio, existem 500 pessoas no meu O condomínio. imóvel é meu, eu faço o que eu quero. E eles proibiram. Mas o imóvel é meu, o que eu faço o que eu quero. Negativo, meu parceiro. O problema é que aí vai Constituição, né? Vai ter que ir lá na Aí, Constituição e entendeu? voltar. É um direito individual versus um direito Coletivo. coletivo. Então, olha só a discussão. E o STJ entendeu isso, porque era essa discussão. Pô, cara, é meu, eu quero fazer o que eu quiser e eu faço. E eles estão dizendo assim, não necessariamente. Da mesma forma que o imóvel ele tem que ter a disponibilidade da sua função social, do seu interesse coletivo, no condomínio é a mesma coisa. É uma mini cidade. Sim. Você tem a legislação daquele lugar, você tem que se adequar àquele lugar. E olha o problema de um corretor vender um imóvel com essa destinação sem entender dessa regra. Aí que está. Olha só. Muita gente está vendendo como um negócio. Sim. Pô, faz e vira Airbnb. Faz que é sucesso. Exatamente. Agora, tem que verificar qual que é a assembleia, o que vai ser constituído depois. Por que as O prédio assembleias foi fazem... constituído para essa finalidade? Exato, Né? exatamente. Agora, assim, ó, por que a Assembleia constitui isso? Porque dá muito problema de algazarra, dá problema de segurança muitas vezes, às vezes é um condomínio mais familiar. Claro, a maioria deixa fazer o que quiser. Agora, tem alguns que já estão fazendo. Que dizem, não, isso aqui é um condomínio familiar, vive só famílias, quer locar para alguém por 30 meses, não sei, fica à vontade. Agora, esse Airbnb, todo dia entra um? Não, meu parceiro. Isso aqui não. Então, assim, eu sei que é uma forma de exploração de lucro. Sim. Mas, se está indo de encontro, não ao encontro, mas de encontro à legislação, à maior comunidade, e foi eleito isso, STJ já chancelou. Top. Dr. Camel, você fala muito... Dr. Camel. Dr. Camel, você fala muito sobre conhecimento. A gente conversando com você percebe claramente. E você fala, né, que o conhecimento é algo que ninguém te tira. Perfeito. E que isso foi uma virada de chave na sua carreira, no seu negócio. Eu queria que você transmitisse isso para o nosso público. Que ele pudesse entender isso. Perfeito. Porque virou o seu jogo, virou o meu, virou o dele. Mas tem gente que ainda não... O conhecimento aplicado, ele muda vidas, né? Sim. Não só o conhecimento. Tem uma frase de um cara que eu conheci, né, que ele falou uma vez assim, cara, é muito simples. Você sabe que Coca-Cola faz mal. Né? Refrigerante, não vamos falar marcas, né? Mas você sabe que refrigerante... Agora já falou. Agora já falei. Coca me processa. Você sabe que refrigerante faz mal, né? Eu e Cristiano Ronaldo, né? Você sabe que refrigerante faz mal. Você sabe que gordura faz mal. Você sabe que fazer exercício faz bem. Você continua comendo gordura, você continua tomando refrigerante e você não vai fazer exercício físico. Você tem conhecimento. Sim. Porque não E aí, o aplica. que adiantou?
Tem gente que tem uma pilha de livros do lado da cama, lê todos, não aplica nada do que faz. O que adianta, meu parceiro? Tá, é muito bom ter conhecimento, sabe? Mas você não aplica na sua vida? É a mesma coisa que nada. Então, eu digo assim, ó, o conhecimento foi algo que me libertou, realmente. E me libertou mais ainda quando eu comecei a aplicar ele. Ótimo. Então, essa é a grande questão. Não adianta só ler. Eu vou pegar... nos eventos, né? A gente vende o livro lá e tudo mais. E aí eu falo ainda no microfone, digo pro pessoal, não adianta pegar, tirar foto com o livro, tirar foto, colocar na cabeceira, ler a introdução e depois jogar no... Não, isso Bancar aqui de cult. Não, isso aqui é uma pesquisa... né, geral, ao todo momento. Você tem que levar nem para sua cama, você tem que levar para tua imobiliária, cara. Tem que estar ali do lado. Tá, isso aqui tá falando desse jeito. Perfeito, vamos analisar. Então, o conhecimento por si só, ele é muito bonito. Mas não adianta você tirar sarro com o conhecimento. Até porque quando você não aplica o conhecimento, você esquece dele. Sim. Os grandes mestres não falam que para você entender realmente alguma coisa, você tem que pegar um lápis, uma caneta e um papel e escrever? A memória retida, ela tem que ter uso. Exatamente. A mente anula. Você viu uma aula. Cara, se você não estudar, se você não fazer exercícios... Por que existe o tema de casa na escola? É para isso, é para você Fixação. Colocar aquilo, fazer a repetição e aí você entender. Agora... vou ficar falando de mercado imobiliário. Nunca entrei com uma ação, fica complicado eu dar um parecer para vocês. Por que eu dou todos esses pareceres? Porque eu vejo isso todo santo dia. Para mim já tá um chip no HD aqui. Tá entendendo? Então é a mesma coisa. Você que lida o dia inteiro com lançamentos, com incorporações, você que vende todo dia, você que lida com locações, para você, aquilo é do dia a dia. Para o outro é grego. Então é aí que tá. Essa é a grande questão. Conhecimento e a prática. Ou o inverso, né, doutor? Por exemplo, o corretor que se posiciona como especialista em investimentos imobiliários e não tem nenhum investimento imobiliário. Vou te falar uma coisa, eu conheço vários. Eu conheço gente que diz que já fez 9 dígitos e tu vai procurar não tem nada. Pois é, mas acontece, infelizmente acontece no nosso mercado. Doutor Câmbio, escritor, palestrante, empresário, advogado, corretor, leiloeiro... incorporador. Leiloeiro é minha esposa. Mas sócio. Mas sócio, é isso aí. Mas entende, se eu te perguntar aqui, você vai saber me responder, que eu já vi. Tá vindo uma outra frente aí com o Garro e com o Altemir. Por que isso tudo? Por que você faz isso tudo e você dorme que horas? Eu tava conversando com o Altemir e com o Garro ontem sobre isso. Eu sou uma pessoa... Eu sou um... não tão jovem, né? Mas assim, eu sou um jovem com uma mente de velho. Cara, eu não consigo dormir tarde. Eu 8h30, 9h30 da noite, eu tô na cama. Vou falar pra você, eu tô na cama. Então seu dia tem 30 horas. Né? Não, é sério, eu tô na cama e eu acordo, mas aí que está, eu acordo às 4h30 da manhã. Realmente, você tá velho. Não, eu tô velho, né? Eu acordo com as galinhas, né? A minha esposa diz assim, tá, é o seguinte, quer fazer a tua loucura? Quer acordar às 4h30 da manhã? Acorda quieto. Porque eu acordo a casa inteira, né? Então, assim, e eu não tô dizendo que eu estou certo. É o seu eu digo que cada um tem que encontrar um timing. Eu tenho um amigo inteligentíssimo. Ele assumiu um tabelião agora, como tabelião, né? Um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil, se não o mais difícil. Luiz Carlos Pavim, um grande amigo meu da época da faculdade, é padrinho do meu filho, eu sou padrinho do filho dele também. Nós temos uma amizade de anos. E ele é um cara diferente. Não sei agora, ele assumiu o cartório faz pouco. Mas ele é um cara noturno. Eu sei. Ele me contava, Câmbio, eu durmo de manhã, à tarde eu funciono e eu vou até as 3 horas da manhã estudando, trabalhando, fazendo meus projetos, conforme for. Eu já sou o contrário. De dia, a mente está aberta e das 4h30 da manhã até umas 8h30 da noite, quando chega lá, não aguenta mais, é mais ou menos por aí. Mas qual que é a grande questão? Isso aí é a ponta do iceberg, né? É querer fazer alguma coisa, ter um objetivo e fazer. Mas eu não consigo parar quieto, cara. Eu tenho essa situação de não conseguir parar.
eu não consigo ficar estagnado numa coisa só. Eu acho que nós temos que estar em constante movimento. E o que me libertou foi aprender a delegar. Isso, eu vou dizer uma coisa, nós estávamos conversando agora, e eu ia te dizer isso. Aprender a delegar, aprender a entregar tarefas, cara, é libertador. Claro, a gente não pode entregar para qualquer um, mas a gente tem que confiar. Nem que seja confiar para errar. E aí, tá, mas eu errei aqui, eu sei que não é esse tipo de perfil de pessoas. Vamos corrigir, mas vamos entregar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Fazem 13 anos que eu sou advogado, tenho escritório. Fazem 7 ou 8 que eu tô no ramo imobiliário. E eu, há uns... segundo ou terceiro ano de advocacia, vou falar dessa forma. Era uma terça-feira, 3 horas da tarde. E sabe quando eu me peguei tirando xerox no escritório? Nada contra, né? Quem tira xerox, fazer xerox, não é isso. Mas a gente começa a aprender que o nosso tempo, ele é mais precioso. Olha onde eu estava. Eu era advogado, tinha um monte de cliente para atender, e era 3 horas da tarde, e eu estava, em vez de entregar para o estagiário, entregar para alguém, xerox. Porque eu tinha aquela ideia, não, eu tenho que fazer bem feito, eu que vou fazer bem feito. Senão vai ser do jeito que eu quero. Tá entendendo? Olha o nível. Só faltava, chegou um momento que só faltava eu pegar, não, eu vou varrer aqui porque eu tenho que ser do meu jeito. Entendeu? E não tô dizendo que a gente não pode fazer essas tarefas, não é isso. Mas a gente aprende, eu digo para todo mundo, quem não fez essa conta, faça a conta. Quanto que vale o teu tempo? Faça a conta. Veja quanto você ganha, veja quanto você gasta, coloca no papel, veja quantas horas tem a tua semana, quanto que você trabalha e faz a conta. Ó, eu sei que a minha hora vale R$10. Tá bem. Eu sei que a minha hora vale R$1.000. Pô, se a minha hora vale R$1.000, eu vou perder 1 hora tirando xerox, cara? Eu tô perdendo dinheiro. É uma conta básica. E quando eu entendi isso, quando eu fiz a conta e eu vi assim, cara, eu ganho tanto e eu tenho perspectiva e eu consigo ganhar tanto. Eu quero chegar a tanto. Senão eu vou acabar perdendo, vou diminuir o meu valor. Então, eu tenho que fazer coisas para ganhar este valor ou ganhar mais. Então, os outros assuntos você entrega, você delega, você contrata gente, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar gente. Então tem alguma coisa errada. Você está administrando, você está gerindo errado. Ou você está trabalhando muito e está ganhando pouco, ou você não está sabendo administrar seu dinheiro. Pô, eu ganho 40 mil por mês, mas não sobra nada nem para contratar alguém, eu sou sozinho. Tá errado, cara. Então, peraí, 40 mil por mês, quanto que eu gasto? Ah, pessoalmente eu gasto 45. Não, então tá aí o problema. Teu estilo de vida. Ou tu aumenta a tua renda, e saiba como aumentar a tua renda, e você não vai conseguir aumentar a tua renda da maneira que você está, né? Ou você diminui teu estilo de vida. Porque senão, tu pira. Eu tive um caso, eu tinha 24 anos, eu parei no hospital. Eu tinha, por enquanto, só escritório de advocacia e imobiliária. Hoje eu tenho mais 3, 4, 5 frentes. Nunca mais aconteceu. Por quê? Porque eu centralizava tudo, eu fazia tudo, eu iniciava às 7 da manhã e terminava às 10 horas da noite. Enlouquecido, preocupado, ansioso. Cara, chegou um momento, sabe o que aconteceu? Meu cérebro travou. Travou. Burnout. Não sei o que me deu. Eu sei que eu fui para neurologista, fui para um monte de coisa e o neuro falou, cara, tu é um jovem, tu é saudável, não tem nada. Eu falei, como não tenho nada? Só que eu trabalhava o dia inteiro. Eu falei, como é que é a tua rotina? Ah, isso, aquilo. Tá fazendo exercício? Não tô fazendo. O que tu come? Ah, fast food. Cara, tá aí. Travou. Faz o seguinte, vai para casa, fica sábado e domingo, não toca, não entra no teu escritório, assiste alguma coisa que você gosta, né? Fica relaxado. Segunda-feira eu tava normal. E aí eu vi que eu precisava mudar. Então, assim, aprender a delegar. Hoje, antigamente eu tinha um escritório, eu era só o dono sozinho do escritório. Hoje, peguei um sócio, eu tô com um sócio, o Dr. Gabriel Ramos, meu sócio lá no escritório, jurídico em Uruguaiana. Cara, vou te dar um exemplo. E olha como a gente tem que acreditar. Qualquer pessoa diria o seguinte, Camel, você vai entregar 50% do teu escritório, você fez tudo, você mobiliou, você tem os clientes.
tua renda vai cair pela metade. Você vai entregar para outra pessoa para ter mais liberdade? Sim. Aí você fala, coisa de louco. Sabe o que eu fiz? Eu chamei ele e falei o seguinte, eu tô com novos projetos, o escritório tá me tomando muito tempo e eu não vou conseguir dar o próximo passo nesses outros projetos se eu ficar dentro do escritório sozinho. Por exemplo, eu não conseguiria estar aqui com vocês hoje. Estão entendendo? Cara, 50%. Tá pronto, tem cliente, tá tudo, tá pronto. Eu preciso de um cara do meu lado, bom, e que tenha sangue no olho. E eu vou te falar, sabe quando tu acerta e te dá aquele alívio? Cara, eu acertei. Cara, ele era meu funcionário, ele se tornou meu sócio. Eu vou te dar um exemplo, meu escritório ganhava 30. No primeiro ano, ele reduziu a 15, né? Tô dando um exemplo, e fiquei ganhando aqueles 15. Perfeito. Hoje meu escritório tá batendo 55, quase 60. E é só um dos negócios agora. Tá entendendo? Então, assim, ó, o meu escritório tá indo para aquele nível em que eu estava sozinho, tá chegando, claro, depois de muito trabalho. O Dr. Gabriel trabalha feito um doido, o cara é espetacular, né? Me dá uns puxão de orelha, volta e meia, que eu preciso também, né? Então, se tornou um irmão para mim e o escritório, ele seguiu aquilo, sabe? Foi muito bom, foi muito gostoso de ver. E hoje o escritório tá bem, tá tocando, tá com novos horizontes e eu tô conseguindo fazer as outras coisas. É muito também. mais do que isso, né, Câmara? Que você tá falando aí, acho que a percepção, né? O que eu destaco nisso que você colocou pra gente aqui? A dificuldade que muitos têm é de perceber o que é custo e o que é valor. Tá? Então, assim, a questão, quando você estava no Xerox, se você teve esse insight ali, o que você percebeu foi, de fato, o seguinte: caramba, eu estou abrindo mão de estar fazendo outras coisas que vão me preencher, me dar satisfação, para fazer uma atividade que, teoricamente, qualquer um poderia fazer. Não com o grau, né, com a presteza que você tem. Mas qualquer um poderia fazer para te entregar aquilo lá. Mas essa decisão, ou seja, essa escolha sua de estar fazendo, ou seja, o seu ego estava ali naquele momento preso em algo que você achava que era essencial. Perfeito. E no final, a hora que você teve a mão divina ali em cima trazendo essa bênção para você foi: caramba, eu poderia estar em casa com os meus filhos, eu poderia estar passeando no parque 3 horas da tarde, eu poderia estar antecipando a minha semana para viajar na sexta-feira. Então, olha o custo que eu tenho por conta desse Xerox. Não é só o Xerox que está ali. E aí você, entendendo aquilo, percebe que o valor está não no custo. O custo é o que eu estou deixando de fazer. Perfeito. O valor está no que eu posso fazer, com aquilo que me custa. Aí que está. Eu abrir mão, passar para um sócio, ele vir para dentro, tá lá, mas você começa a perceber o valor da escala a partir do momento que você fala: cara, agora eu tenho tempo para fazer mais. Tempo, ele não vai ser mais custoso para mim, ele vai ser um investimento. Eu estou pegando aquele recurso tempo, que é o ativo mais valioso que a gente tem, e aplicando ele no que me preenche. E o que me preenche é o quê? É aquilo que de fato eu vim para fazer. Aquilo que quando eu faço eu me realizo, né? Eu gosto muito de falar, quando a gente vai fazer processo de curadoria e mentoria dentro de uma incorporação, dentro de uma construtora, eu falo: cara, por que a gente falou isso hoje? Por que você faz o que você faz? E às vezes essa pergunta distorce todo o conceito da empresa, porque o cara fala assim: cara, eu faço porque eu tenho que pagar a conta. Mas por que você tem que pagar a conta? Por que você tem que pagar a conta? Começa a fazer os questionamentos, né? Não, porque eu comprei a casa, porque eu comprei o carro. Mas por que você comprou esse carro? Por que você comprou essa casa? Não, porque eu queria morar nesse condomínio. Eu queria ter esse carro. Tá, mas por que você queria? Não, porque eu nunca tive isso. Opa, então peraí, você nunca teve isso. Então, onde é que é isso? Não, lá na minha infância. Como é que foi sua infância? E aí você começa a perceber que muitas vezes a gente está replicando em coisas físicas o que a gente não teve na infância, o trauma que a gente passou, e de geração para geração a gente, sem perceber, muitos não tiveram a oportunidade que você teve de ter esse insight naquela hora no cheque de falar assim: cara, eu vou ter tudo que eu quiser fazendo isso daqui, mas será que eu vou me realizar fazendo aquilo? Então a oportunidade que você teve, que o Renato está tendo, né? Que o Kleberson teve várias vezes e vai ter ainda, e que o corretor, você que está vendo, tem, é questionar de fato se você está aplicando a sua habilidade, o seu talento naquilo realmente que você é bom. Porque
técnica, muitas vezes a gente aprende estudando, é só se dedicar. Se você se dedicar numa faculdade, você vai aprender determinada coisa. Talvez você não seja tão bom quanto outros, porque é técnica. Mas aquilo que você tem técnica e junta o seu dom, o seu talento, isso é espetacular. E talvez, né, o Camel seja espetacular em multiplicação de empresa, criar outros negócios, ser bom comercial, ser um cara bom na articulação. Eu acho que é ali que destaca, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso para a mesa, porque é algo que eu gosto muito de falar e sempre trago para a mesa dos investidores, da negociação. Por que nós vamos comprar esse ativo? Por que nós vamos fazer esse loteamento? Por que nós vamos construir essa casa? Fazer, só por dar dinheiro, eu te falo, você vai conseguir. Mas chega um ponto que não é só isso, não é só sobre dinheiro. Concorda? Sim. Perfeito. Aquela satisfação em saber que você faz a diferença, né? Que você colocou a sua marca, que você fez o seu legado. A gente... Aquela velha história assim, você existe por existir? Ou você está fazendo alguma diferença? Quando você for embora, as pessoas vão falar, cara, aquele cara era espetacular. Você está querendo herança ou legado? Exatamente. Então, é a mesma coisa na criação de filhos. Você está deixando herdeiro ou está deixando um sucessor? É a mesma discussão praticamente, né? Então, é por aí a situação. Legal. Dr. Camel, eu queria, infelizmente, agradecer por essa discussão de alto nível que tivemos, jurídica, sem falar juridiquês. Você percebeu isso? Sem prolixidade, né? Isso aí. Hoje foi um episódio daqueles porreta. E aí eu queria que você, obviamente, deixasse aí para nossa audiência como é que esse cara te encontra, como que esse cara consome do teu conhecimento. Nós, inclusive, já mostramos o livro dele aqui no nosso podcast. Então, dá os caminhos aí para o cara continuar esse aprendizado em alto nível contigo. Não, perfeito. Quem quiser me seguir, a rede social, Instagram, @advogado Camel Salman, com K, né? Então, depois o pessoal põe na tela aí, editor. Coloca na tela ali. Mas, assim, eu sou extremamente aberto. Chama, às vezes demora. Às vezes demora para responder, faz parte do jogo. Mas eu tento me comunicar com todo mundo, tento ser acessível, tento... Assim, ó, cara, hoje, graças a Deus, em razão nos últimos 2 anos, desse giro que a gente tem feito a nível Brasil, eu tenho conhecido gente espetacular, corretores de alto nível, corretores que estão querendo mudança para suas vidas. E essa é a grande questão. É mostrar que você não é só mais um. É se destacar, é criar base, é criar legado. E tudo isso a gente não consegue sozinho. Tenha certeza, eu tive mentor por trás, eu tive um cara que me ajudou. Todos nós temos aquele cara que a gente olha assim, cara, me espelhei naquele. Eu vou dizer para vocês, eu tive aquele cara que eu me espelhei como advogado, aquele cara que eu me espelhei como corretor, aquele cara que me espelhei a nível empresarial para investimentos e assim por diante. Então, eu digo assim, não é se comparar, é ter aquela ambição e querer chegar onde aquela outra pessoa chegou, querer aquilo para sua vida, isso não é errado. Sim. Isso é saudável, né? É aquela ambição saudável. Então, é por aí. Quer me encontrar? Instagram é o modo mais fácil. Né? Mas fique tranquilo que aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, ou se você estiver vendo um corte, vai ter os contatos do Dr. Camel para você acompanhar de perto essa figura aí. E... posso deixar um último recado? Por favor. Me permite? Onde é que eu olho para essa câmera aqui? Pode olhar ser. Diretamente para a pessoa que está assistindo. Você, a pergunta é, você mente? Gosta de mentir? Gosta de ser enganado? Eu imagino que não. Eu imagino que você não é uma pessoa deste nível. Então a pergunta que eu te faço, por que você continua mentindo para a pessoa mais importante da sua vida? Você mesmo. Pare de se enganar. Descubra seus erros, descubra no que você é bom, descubra no que você é ruim. Explore e seja sincero com você. Não se olhe no espelho e diga que você é aquilo se você não é. Você almeja, você quer, você acredita naquilo, sim. Isso é subconsciente, isso é fé, isso é correr atrás. Agora, não se engane. Não se engane. Pare de mentir para você mesmo.
Perfeito. Show, hein? E se você acompanhou até aqui, meus queridos, você tem 2 tarefas. Primeiro, você dá um like aqui no episódio, deixar um comentário aqui para o Dr. Campbell ver o seu comentário, responder sua dúvida. E segundo, pelo amor de Deus, manda isso para uma outra pessoa que também merece acompanhar esse episódio até aqui. E não deixa de acompanhar a gente nos próximos também. Lembra aí, tem um sininho aí que você pode acionar para sempre que a gente publicar, você receber em primeira mão. Tem no YouTube, tem no Spotify, tudo de graça, conteúdo de altíssimo nível, como que o Dr. Campbell trouxe aqui pra gente. Obrigado mais uma vez aos nossos patrocinadores que tornam tudo isso aqui possível. E a gente se vê no próximo episódio do Conteúdo Imobcast. Até mais. Um abraço, obrigado.